Boa tarde, Itavuano. Por conta que não deu para eu gravar o vídeo pela manhã, que eu tive que ir ao hospital, que eu estou com meu esposo doente, daí o vídeo está sendo gravado agora à tarde, tá? Lá para as 3 horas ou 4, vocês já deverão estar assistindo a esse vídeo, tá bom? O nosso assunto de hoje é uma continuação das vozes verbais, na página 182. Agora nós vamos falar dos tipos de voz passiva. Nós sabemos que as vozes verbais são 3: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Agora nós vamos falar da voz passiva. Como visto anteriormente, quando o sujeito é o objeto da ação verbal, é chamada de sujeito paciente. E a oração encontra-se na voz passiva, né? Então, quando o sujeito pratica a ação, o sujeito é agente e está na voz ativa. Quando o sujeito pratica e sofre ação, isto é, o sujeito, o objeto é ação verbal, então o sujeito ele é paciente, e nós chamamos de voz passiva. Agora, a voz passiva, ela divide-se em voz passiva analítica e voz passiva sintética. A voz passiva analítica é formada pelo verbo auxiliar ser, seguido de um verbo no particípio, e nessa voz o sujeito é paciente, isto é, recebe ou sofre a ação verbal. E o agente da passiva pode ou não aparecer. Exemplos: os peixes foram devolvidos à barragem pela polícia. Quem é o sujeito paciente? Os peixes. Quem é o verbo ser, quem é o verbo ser? Foram. Acompanhado do verbo devolver. Foram devolvidos. Quem é o agente da passiva? Pela polícia, né? Pela polícia é o objeto que é agente da passiva, tá? Então veja bem que sempre o agente da passiva ele vem acompanhado de uma preposição. Então a preposição nesse caso aí é a palavra pela. Pode ser o pela, pode ser o por, são os que mais aparecem, pela, pelo e por. Então, mais uma vez, a voz passiva analítica é formada pelo verbo auxiliar ser, tá? Seguido de um verbo no particípio. Quando é que o verbo está no particípio? Quando a terminação dele é ado, edo ou ido. Nessa voz, o sujeito é paciente, isto é, ele recebe ou sofre a ação, ele não pratica, ele recebe ou sofre a ação. E o agente da passiva pode ou não aparecer. Temos outro exemplo. Uma rede de 600 metros de nylon foi apreendida. Quem é o sujeito paciente? Uma rede de 600 metros de nylon. Quem é o verbo ser? Foi. Quem é o verbo no particípio? Apreendida, né? Terminida. Então, verbo ser mais o verbo apreender no particípio.
Então, vamos aprender que na voz passiva analítica sempre vem acompanhado do verbo ser mais o verbo no particípio. E na maioria das vezes, acompanhado da preposição. Na maioria das vezes. Nós tivemos o primeiro exemplo, que veio acompanhado da preposição pela, mas o segundo exemplo não. Somente o verbo ser mais o verbo no particípio. Tá? Agora, a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, é formada por um verbo transitivo direto, na terceira pessoa, acompanhado do pronome apassivador se e do sujeito paciente. Exemplo: pescam-se centenas de peixes naquele rio. Tá, pescam-se é o verbo acompanhado do pronome apassivador se. Pescam-se, vendem-se, dobram-se, cortam-se. Qualquer verbo que vier acompanhado do pronome apassivador se. Veja bem, quem é o sujeito paciente? De peixes. Né? Naquele rio, olha, cuidado para vocês não confundirem. Olha aqui, pescam-se, que é o verbo transitivo direto acompanhado do pronome apassivador se, na terceira pessoa, pescam-se. Quem pescam-se? Quem pesca? Ele, eles ou elas, né? Aí está na terceira pessoa do singular. Daí vem, ele é o verbo transitivo direto? É, então ele não vem acompanhado da preposição. Né? Gravem bem que o verbo, nós já vimos transitividade verbal, então o verbo transitivo direto, ele não vem acompanhado de preposição. Daí vem sujeito paciente, né? De peixes. Sujeito paciente de peixes. Na voz passiva sintética, o sujeito sempre vem depois do verbo. O agente da passiva nunca aparece. O verbo sempre concorda com o sujeito. Exemplo: compra-se, olha, compra, o verbo comprar, acompanhado do pronome se, que nós chamamos de pronome apassivador. Compram-se peixe na feira. Quem é o verbo no singular? O verbo comprar, né? Ele ou ela compra. Terceira pessoa do singular. Compra-se. Quem é o pronome apassivador? O se. Quem é o sujeito? Peixe, né? Sujeito no singular. Então, mais uma vez, compra é o verbo. Com o pronome apassivador, ele fica compra-se. Então, esse verbo, ele está na terceira pessoa do singular. E o sujeito é peixe, que também está no singular. Então, é fácil de você saber quando a voz está na voz passiva sintética, porque sempre o verbo vai vir acompanhado do pronome apassivador se. Compra-se, vende-se, escuta-se, fala-se, estuda-se, anda-se e assim sucessivamente, tá, gente? Agora vamos ver voz ativa e voz passiva analítica, transformação.
A transformação da voz ativa em passiva analítica ocasiona modificações na estrutura das orações. Compare as orações a seguir. Os policiais devolveram os peixes à barragem. Voz ativa. Por que voz ativa? Porque os policiais praticaram uma ação. Qual foi a ação praticada pelos policiais? Eles devolveram os peixes à barragem. Voz ativa. Os peixes foram devolvidos à barragem pelos policiais. O verbo ser, que foram, acompanhado do verbo no particípio, que é devolvidos. Então, voz passiva analítica, tá? O verbo ser, que foram, acompanhado do verbo no particípio, que é devolvidos. Então, eles foram devolvidos, eles não devolveram. Então, eles, nessa segunda, eles sofreram a ação, tá? Eles não praticaram, eles sofreram a ação. Voz ativa. Quem pratica a ação? Os policiais, sujeito, agente. Voz passiva analítica. Pelos policiais, agente da passiva. Pelos, a preposição. Quem recebe a ação? Os peixes, objeto direto, na voz ativa. Na voz passiva, os peixes, sujeito, paciente, sofreram a ação. Na voz ativa, devolveram, verbo no pretérito perfeito do indicativo. Voz passiva analítica, foram devolvidos. Verbo ser no pretérito perfeito, acompanhado do verbo devolver no particípio. Veja como ocorre a transformação. O sujeito da voz ativa passa a ser agente da passiva, quem pratica a ação. O objeto direto da voz ativa passa a ser o sujeito paciente na voz passiva, porque ele recebe a ação. Na voz passiva, o verbo auxiliar ser é empregado no mesmo tempo em que encontra-se o verbo principal da oração na voz ativa, que por sua vez vai para o particípio, ação verbal. Voz passiva analítica e voz passiva sintética, transformação. A transformação da voz passiva analítica em voz passiva sintética também ocasiona modificações na estrutura das orações. Compare as orações a seguir. Os peixes foram devolvidos à barragem pelos policiais. Olha o pelo, preposição. Foram, verbo ser. Devolvidos, verbo do particípio. Então, aí eu tenho voz passiva analítica. Devolveram-se, o verbo devolver, acompanhado do pronome apassivador se. Devolveram-se os peixes à barragem, voz passiva sintética. O verbo devolver, acompanhado do pronome apassivador se. Voz passiva analítica, quem pratica a ação? Pelos policiais, agente da passiva. Quem recebe a ação? Os peixes, sujeito paciente. Ação verbal, foram devolvidos. Verbo ser, no pretérito perfeito, acompanhado do verbo devolver no particípio. Voz passiva sintética.
Agente da passiva não é determinado. Os peixes, sujeito paciente, sofreu a ação. Devolveram-se, o verbo devolver acompanhado do pronome apassivador se. Tá, gente? Então, aí nós vimos a voz passiva, os tipos de voz passiva. Agora, atividade na página 184. Leia o anúncio publicitário a seguir e responda as questões 1 e 2. O produto anunciado é um automóvel, o que a imagem de uma plataforma de petróleo colocada à venda sugere sobre o veículo anunciado. 2. Releia a oração que aparece na faixa presa à plataforma do petróleo. Em que voz verbal ela se encontra? B. Observe que na oração o sujeito não aparece. Essa ausência prejudica a compreensão do sentido da oração? Por quê? Linguagem figurada. A linguagem figurada é muito presente nos poemas e nos textos literários em geral, mas é explorada também nos mais diversos gêneros textuais. Leia o poema e observe o seu título. As covas é uma metáfora. As covas. O bicho, quando quer fugir dos outros, fez um buraco na terra. Faz. O homem, para fugir de si, fez um buraco no céu. A que o título As Covas se refere? B. Reescreva os versos que justificam o título. A. O anúncio procura mostrar ao consumidor que o produto anunciado, um tipo de automóvel, é seguro. Considerando essa informação, que sentidos podem ser atribuídos à frase da campanha, a vida é uma selva? B. De que forma a imagem contribui para que o anúncio alcance seu objetivo? Na frase da campanha, a vida é uma selva, estabelece-se uma relação de sentidos entre vida e selva, para enfatizar a ideia dos desafios encontrados no trânsito das grandes cidades. A figura de linguagem que estabelece essa comparação indireta é a metáfora. Leia o cartoon a seguir e responda as questões. A. Parou? Não, a minha mãe que tá ligando aqui. É o Wellington. Não. Aqui, ó. Cadê? Foi tu que ligou?